Amém? Então, olha só. 1 Samuel. Quem achou, diga amém. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler a história de uma mulher chamada Ana. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 3. Subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, diga assim, competidora, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ele, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrarás, e da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em, diga assim, orar, perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pediste. E assim ela, ache a tua serva, e disse a ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era, diga assim, já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou o seu nome, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Que milagre, né? Que história poderosa. Essa história de Ana, querido, fala muito aos nossos corações e ao tema de hoje, né? Uma oração que gera filhos. E talvez você diga: pastor, mas eu sou homem, eu não, né? Você sou filho ainda, não tem nem esposa. Mas você vai pegar esse milagre para qualquer área da sua vida. E eu acredito para os filhos que estão aqui, se seus pais ainda não servem ao Senhor, Ele quer gerar esse milagre. Aleluia. Se a tua mãe, se o teu pai ainda não servem ao Senhor, é necessário a gente aprender com Ana a orar até ser gerado o milagre. Aleluia. E toda pessoa que persevera em oração, querido, ela obterá do Senhor uma recompensa.
Toda pessoa que persevera em ouvir a palavra de Deus, toda pessoa que persevera em obedecer a Deus, não olhando as circunstâncias, não olhando as adversidades, não olhando, sabe, os levantes, os contra-ataques do inimigo dentro de casa. Como, pastor? Como a gente acabou de ver. Né? Nessa época, esse rapaz chamado Eucana, ele tinha 2 esposas. Nessa época, a poligamia podia, né? Os que é poligamia? É um homem poder ter mais de uma esposa. Mas nós não vivemos mais nesse tempo. Amém? Não existe mais poligamia. Aqui no Brasil, poligamia é crime. Para quem não sabe, homem que não pode se casar com 2 mulheres. Isso é crime, né? E a Bíblia fala que esse homem tinha uma mulher chamada Ana e outra Penina, mas ele amava Ana, né? E Penina tinha filhos, mas Ana não. E isso era muito natural. Se você for ver, olhando para a vida de Sara, ela era estéril, mas ela tinha uma serva. E antes de Isaac nascer, nós vemos que nasceu Ismael, o filho que não era da promessa que Deus tinha prometido a Abraão. Então era um pouco natural, nessa época, as mulheres estéreis os seus maridos terem servas e se deitarem com as suas servas. E aquele filho dessa serva era como se fosse o filho dessa mulher. Então, nós vemos aqui um caso da maneira correta. E para a gente ter orações, querido, que gera algo dentro da nossa casa, para a gente ter uma oração que agrada ao coração de Deus, uma oração que a gente vai ver resultado, porque Ana viu o resultado da sua oração. Quem concorda comigo, diga amém. Ana viu o resultado da sua oração, porque depois de algum tempo, o que aconteceu? Samuel nasceu. Sabe, querido, então a Bíblia está dizendo bem claramente que ela estava angustiada, estava triste, né? Porque ela não tinha filhos. E chegou a um certo ponto que a gente vê Eucana percebendo isso. Poxa, Ana, eu não deixo faltar nada, eu faço de tudo, né, para te deixar feliz, mas você continua andando triste. Não sou eu melhor que 10 filhos? E Ana não respondeu nada. Porque, querido, havia um desejo no coração de Ana. Aleluia. E todo desejo que é gerado dentro do nosso coração, a gente não vai encontrar em homens a resposta, nós vamos encontrar no Senhor. Se é a transformação da sua casa, talvez você olhe para o... Não, quando meu marido mudar, quando a minha esposa mudar, quando meu filho mudar, quando ele parar de beber, quando ele parar de mentir, quando ele parar de fazer essa coisa, eu vou caminhar com Jesus. Quando eu parar de fumar, eu vou entregar minha vida para Jesus. Quando a gente espera um recurso humano, um esforço humano, Deus ele não pode operar. Deus não pode trazer uma transformação, um milagre, como foi o nascimento de Samuel, com nossas forças humanas. Aleluia. E nós vamos ver, querido, que tudo que é gerado por Deus em nossas vidas tem um propósito. Tudo que é gerado por Deus, qualquer circunstância que acontece na nossa vida, sabe, diante da nossa vida que a gente vive hoje, dentro de casa, no trabalho, porque quem entregou a sua vida para Jesus, entenda algo, tudo que diz respeito a nós envolve Deus, querido. É por isso que muitas pessoas se corrompem no meio das amizades, porque elas acham que Deus não está ali com elas, mas Deus está, querido. A Bíblia fala que ele é onipresente, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está cuidando da sua casa. Ao mesmo tempo que você está aqui, ele está cuidando dos seus filhos, está cuidando dos seus negócios, ele está cuidando do teu parente que está lá longe, no interior. Sabe, porque ele está em todos os lugares. E às vezes, o que acontece? Nós não conseguimos ver o propósito de Deus em algo ruim. Nós não conseguimos ver que Deus está conosco em momentos difíceis. Por quê? Porque o cristão tem muitas pessoas que acham que cristão não pode sofrer. Tem muitas pessoas que acham que filho de Deus, não, mas tu não é filho de Deus, tu não é crente, cadê Deus na tua vida? E acham que não vão passar por circunstâncias, que não vão passar por momentos de tristeza, por momentos de angústias, sabe, de você orar por algo que todo mundo tem, e você deseja aquilo, como era o caso de Ana, queria um filho, mas ela era estéril, ela não poderia gerar. E toda mulher
que tem um desejo de ser mãe, isso é muito triste, é conflitador. Mas é algo interessante que Ana, ela não expressava, ela não falava, porque nós entendemos que as nossas palavras têm poder. Sabe, e eles eram uma família que temiam ao Senhor. Era uma família que iam de ano em ano, porque não era como é hoje, né? Você tem quarta, tem sexta, tem oração do meio-dia, tem célula, né? Tem domingo para você estar na igreja. E tem igrejas por aí que tem mais de um culto num dia. Tem 2, 3 cultos, 4 cultos por dia, né? Mas o que acontece? Era de ano em ano. Era uma vez no ano só que eles subiam ao templo para adorar Jesus, adorar o Senhor. Mas nós estamos aqui. Mas algo que acontece, Ana, ela não faltava, né? Ela estava ali. Era uma família que temia ao Senhor. Então, tudo, querido, que é gerado por Deus em nossas vidas tem um propósito de glorificar o nome do Senhor. Seja bom ou ruim, tudo que acontece na sua vida, entenda algo, tem um propósito. Não é isso que a Bíblia fala? Né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Caminho, né? Que andam segundo o seu propósito. Então, se a minha vida, eu já entreguei meu coração para Jesus, o que acontece? Agora eu estou vivendo o plano de Deus para mim, amém? Aleluia, eu entreguei meu coração para Jesus, agora eu vou me submeter ao plano e ao propósito de Deus que Ele tem para mim. Nós falamos sobre o Espírito Santo e se você prestar atenção, nós passamos um mês falando que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, que o Espírito Santo ele veio para nos guiar em toda a verdade, que nos convence, glória a Deus, que o Espírito Santo é ele que nos faz dar frutos. Nós vemos durante um mês falando sobre isso. Então é inadmissível você errar o caminho, querido. É inadmissível, mas às vezes me deixa triste quando eu vejo alguém caindo, quando eu vejo alguém desanimando, quando eu vejo algo acontecendo na minha família, enfermidade. Eu fico triste, sim. Mas o que acontece? A palavra do Senhor, ela me traz para a fé. A palavra do Senhor me traz para o caminho correto. A palavra de Deus me traz para a visão de Deus. E qual é a visão de Deus? Que eu sou curado. A visão de Deus é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A visão de Deus é que eu sou mais que vencedor. Sabe, querido, então na presença do Senhor, o Espírito Santo sempre vai nos guiar para ela. E a oração é uma ferramenta que a gente usa para quê? Para ser guiado por Deus. Todas as vezes que você parar para orar, é para você ter uma direção. Mas infelizmente nós usamos a oração só para pedir proteção, ou seja, nós estamos falando para Deus fazer o que Ele já faz. Você está entendendo? A Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E você vai ver o que acontece lá. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, né? Então, olha só. Às vezes nós só oramos por proteção, oramos para que Deus abra as portas. E às vezes essas coisas não fluem, a gente não vê acontecer. Por quê, pastor? Porque nós só detemos a nossa vida de oração só nessas coisas. E algo interessante sobre a oração, sabe, que é por meio dela que Deus deseja manifestar o poder dele em nossas vidas. É por meio da oração. Você viu que quando os discípulos estavam orando, buscando o poder do Espírito Santo, o que foi que aconteceu? A presença de Deus se manifestou ou não? Sim, né? Eles estavam orando e a Bíblia fala que de repente veio do céu. E às vezes você pode estar orando lá no teu quarto. Você pode estar chorando. Sabe, essa tristeza profunda. E em vez, muitas vezes, de nós pararmos e chorar aos pés do Senhor, nós descontamos nos filhos, descontamos no cachorro, descontamos na sogra, né? Descontamos no marido, descontamos no prefeito, no presidente, descontamos em todo mundo, mas nós não temos muitas vezes a atitude de chegar e
fechar a porta do quarto. Ou então de ir para debaixo do chuveiro e chorar. Deus, eu estou só o caco. Eu estou quebrado. Essa situação está me deixando tão angustiado. Mas nesse momento, vem com a tua alegria sobre o meu coração. Espírito Santo, tu me conheces, tu é o Consolador. Então eu te peço, traz refrigério, fala comigo. Me dá uma direção, me leva, sabe, me dá descanso, Senhor. Sabe, querido, a oração é o meio por onde Deus deseja se manifestar. Deseja manifestar o seu poder em nossas vidas. Não importa a adversidade que você esteja vivendo. Não importa o impossível que pareça. A oração tem poder. Sabe, quando um crente, ele ora, ele pode estar num lugar mais escuro que for. Mas ali a glória do Senhor se manifestará. Ele pode estar no mais profundo abismo, mas quando ele acende aquele palito de fósforo, ali chama a atenção do Senhor. Quando a gente viaja de avião, quem viajou de avião sabe o que eu estou falando. Quando você está passando por mato, só mata, ou só oceano, rio, não tem uma luz por perto. Você vai olhar pela janelinha, quem viaja, só dá para fazer isso quem viaja à noite. Você olha pela janela, você não consegue enxergar um palmo na frente assim. Tu não vê nada, é só um breu. Ainda mais se estiver chovendo. Que às vezes a noite está estrelada, ainda dá para ver um brilho de alguma coisa. Mas quando você vai se aproximando da cidade, você consegue ver as luzes do porte, as luzes das casas, as luzes de casa, você vê as luzes desse porte, fica tudo desenhado. A gente consegue ver lá de cima. E eu digo algo para você que é como se fosse isso, querido. Um crente que ora, ele conecta uma luz que chama, que pisca e chama a atenção de Deus. E aí Deus vem e manifesta a sua glória. Num tempo de escravidão, num tempo de medo, num tempo onde os discípulos tinham perdido o seu Senhor, eles se trancaram e oraram. E a Bíblia fala que de repente veio o poder do alto. E quando o poder de Deus vem, querido, vai se manifestar fora a glória de Deus. Não foi isso que aconteceu com Ana? Se manifestou fora, depois de 9 meses, a glória de Deus. Nós vamos prosseguir, a gente vai ver. Versículo 5, querido, vamos ler rapidinho. No versículo 5 diz assim: porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Ana, porém, amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha o quê? Cerrado, ou seja, fechado a sua madre. Ou seja, quem foi que cerrou, quem foi que fechou o ventre de Ana? Ela nasceu biologicamente assim? Não. Foi Deus que fechou a madre dela. Poxa, que Deus é esse, pastor? Que Deus mau é esse? A mulher queria tanto um filho, mas o Senhor tinha fechado a madre dela, fez ela ficar estéril, ela nasceu boazinha. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um propósito. Israel vivia um tempo de sequidão espiritual. Não tinha uma referência de homem de Deus. Porque Eli já estava velho, cansado, estava obeso. E os seus filhos não davam bom testemunho. Os seus filhos não eram referência de pessoas de Deus. Ou seja, não eram crentes de verdade. E Deus já estava procurando um homem de Deus para se levantar. Como eu falei, Deus faz tudo com um propósito. E a oração é o meio que Deus cumpre o propósito dele. É por isso que tem muito crente dentro da igreja frustrado. Por quê? Porque ainda não descobriram o poder da oração. Porque o poder da oração, como nós estamos falando sobre a oração que gera filhos. Para uma célula frutificar, alguém tem que orar. Senhor, que essa família vai se converter. Quando a gente convidar esse jovem, ele vai vir para a célula. Nós cremos. Aleluia.
Tudo começa na oração. E a Bíblia está falando que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Então Deus, ele fez de propósito, vamos dizer assim. Pastor, mas Ana estava aflita. E ainda mais, para não ser o suficiente, tinha uma mulher que irritava ela todo dia. Cadê teus filhos? Ele ama tanto você, mas você não tem filhos. Mas está aqui os meus filhos. Uma mulher tinha filhos e ela usava seus filhos como um troféu para irritar a outra, para provocar a outra, para causar intriga, inveja. E a gente vai entender mais o que Deus ele faz. Deus, querido, ele nunca libera um milagre sobre alguém sem ensinamentos. Amém? Deus nunca libera um milagre sem ensinamentos. Ou seja, Deus ele é intencional conosco. Tudo que Deus faz é com uma intenção, Aleph. Tudo que nós passamos nessa terra, ele tem uma intenção. Ou seja, ele tem um propósito. Seja seu dia bom, seja seu dia ruim, seja a sua infância, você teve uma infância muito difícil, perdeu seus pais cedo, sofreu abusos psicológicos, físicos, perdeu alguém da família, vive uma vida sem referência de pai, sem amor de mãe, e a gente pensa, poxa, essa pessoa não vai dar para prestar. Quantas pessoas que nasceram nessa condição que eu estou falando para vocês, mas hoje tem uma família, mas hoje não apenas tem uma família, mas tem restaurado outras pessoas. E muitas delas se tornam pastores, muitas delas se tornam homens amáveis, homens pacíficos, mulheres pacíficas, mulheres respeitadas. Sabe, querido, por quê? Tudo que acontece na nossa vida, aí você talvez pergunta, mas onde é que está Deus nisso? Deus, ele está no sofrimento? Tá, querido. Quanto mais rápido nós demos uma resposta para Deus, mais rápido nós vamos parar de sofrer. Quanto mais rápido nós agirmos como Deus quer, mais rápido nós vamos ver a obra do Senhor acontecer na nossa vida. Quanto mais obediente nos tornarmos ao Senhor, mais nós vamos ver a intenção de Deus acontecer na nossa casa. Porque, querido, um filho rebelde, ele atrasa ou não atrasa as bênçãos? Às vezes o pai está para dar aquele presente que ele tanto queria, aí o filho acaba fazendo uma rebeldia, acaba fazendo algo que o pai não esperava. Aí o que o pai faz? Não vai dar a bênção. Vai retardar. É ou não é? É, irmão. Sabe, e para a gente entender uma oração, para que algo seja gerado, aleluia, vai vir empecilhos. Mas Deus tinha um propósito com a esterilidade na vida de Ana. Deus tinha um propósito e por isso que ele tocou em Ana. Amém? E Deus nunca vai liberar um milagre sobre alguém. Ah, Deus, eu quero uma casa. Está aí a casa. Qual é o ensinamento que você vai ter? Que tudo que você pode pedir a Deus, Ele vai te dar? E aí, como foi? Não, meu filho. Vai ser gerado em você um caráter de homem de Deus. Vai ser gerado em você um caráter de uma mulher de Deus, uma mulher que ora. Aleluia. Porque você vê muitos filhos de pais que têm dinheiro viciado nas drogas, né? Se metem em acidente de trânsito. Por quê? Eles fazem isso até para chamar a atenção dos pais. Deus ele nunca vai fazer algo na nossa vida sem nos dar um ensinamento. Quando você vê que o seu filho faz algo que não é correto, o que você faz? Chama ele para perto e fala assim, olha meu filho, é assim, assado. O jeito que você está fazendo não é correto. Se que aparece um momento de dificuldade na nossa vida, entenda algo. Por trás daquilo é um ensinamento. Porque Deus ele é intencional, querido. Talvez você olhe para a vida de Jó. A Bíblia fala que Jó era um cara temente a Deus.
Mas lá no final, você vai ver Jó falando, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, mas lá no início, ele só era um homem temente a Deus. Mas depois de todo o sofrimento, ele foi descobrir que não conhecia Deus. Quem está me entendendo? Então foi necessário Jó passar por uma permissão de Deus. Um sofrimento valendo. Perdeu filhos, perdeu riquezas, perdeu até a mesma a saúde. Mas você percebe que lá no final, Deus restituiu tudo. Quando ele fez uma oração. Quando ele orou pelos seus amigos. A Bíblia fala que Deus restituiu, mudou o quadro de Jó. Aleluia. Então você percebe que a oração, ela abre os nossos olhos. E talvez você está orando tanto para Deus mudar o teu marido. Você, homem, está orando tanto para Deus, né, fazer a tua esposa te compreender. E você está orando tanto para mudar. Está orando pouco para dizer, Deus, eu preciso mudar. Porque, amados, toda pessoa que ora, ela vai descobrir que ela não presta. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu vou orar, eu fico constrangido com a graça de Deus. Eu disse, Deus, eu sou um pecador. Eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. Mas depois que passa essa ideia que eu não presto, se não fosse a graça do Senhor, o que eu descubro? Que Ele me escolheu, que Ele me amou e que Ele quer me usar para manifestar a glória dEle. Você está entendendo? Isso são estágios na oração que você passa. Quando você vai reconhecendo quem é Jesus na sua vida, você vai descobrindo quão pecador você é. Mas quando você começa a reconhecer quem é Jesus, Ele vai revelando quem você é agora. Porque a graça dele nos alcançou. E Deus, Ele quer nos ensinar com algumas coisas, querido. Talvez você diga, você tenha algo que você vive caindo, vive acontecendo, uma prática, será que é a ira, é a raiva? Sabe, querido, eu quero dizer algo para você, que você tem um coração que ama a Deus. Você pode dizer, Deus, eu te amo. E realmente você ama a Deus, mas algumas atitudes nossas, dentro de casa com nossos pais, dentro de casa com a nossa esposa, com nossos filhos, eu não sei você, mas quando eu vou colocar minha cabeça no lugar, falo, Deus, de novo eu fiz isso. De novo eu agi com ignorância. De novo eu fui grosseiro. E aí o que acontece? Eu descubro que o quê? Eu preciso mudar. Sabe, querido, qual é a lição disso? Qual é a lição disso? Nós vamos descobrindo que nós precisamos mudar. E para Deus operar o milagre na nossa vida, nós precisamos mudar. Amém? Nós precisamos mudar. Porque se a gente não mudar, queridos, Deus não vai realizar o milagre. Se nós não nos arrependermos, Deus não vai provocar o milagre dentro da nossa casa, irmão. Eu já falei várias vezes aqui que quando eu parei de confrontar os meus pais, mas comecei a confrontar a mim mesmo, ou seja, parando de ser um filho preguiçoso, parando de ser um filho, desobediente, o que aconteceu? Deus alcançou os meus pais. Não foi mais necessário eu falar nada na cara deles. Não foi mais necessário eu querer usar a Bíblia, né, como justiceiro para falar as verdades de Deus. Não, o Espírito Santo fez a obra. Você está entendendo? Então Ana andava atribulada de espírito, ela andava muito triste. A gente leu isso aqui. Ela estava amargurada. Mas o que ela estava passando, Deus estava tratando algo. Dentro dela estava sendo gerado alguma coisa. Então, no meio da tristeza, tem um ensinamento.
Você está entendendo, Juninho? Dentro da tristeza tem um ensinamento. Eu comecei falando, né, sobre a tristeza, que até a tristeza salta de alegria. Aleluia. A tristeza, o medo. A gente olha para essas coisas como algo, não, crente não pode ter medo. Não, crente não pode entristecer, querido, isso. Você não pode viver uma vida presa ao medo. Você não pode viver toda hora eu estou triste, toda hora tem que dar uma colher de chá para o irmão levantar. Não, meu irmão. Não é assim que vive também. Paulo, ele falava que tinha um espinho na carne, que fazia lembrar quem ele era, que a graça do Senhor era suficiente para ele. O que eu estou falando, que a tristeza e o medo são sinônimos de que nós precisamos buscar mais a Deus. Não fugir de Deus. Não de parar de se envolver com Deus. Aleluia. Porque quanto mais eu me envolvo com Deus, mais você vai viver a glória dele, mais você vai viver a palavra dele. E você vai descobrir que quando você está com medo de alguma coisa, isso vai te levar para mais perto dele. Amém? Quando a gente está diante de um desafio financeiro, pelos olhos da fé, eu fico com medo. Né? Mas aí quando eu me aproximo de Deus, eu começo a orar, Deus vai me trazendo a certeza, não, já deu tudo certo. Quem está me entendendo? Então o medo, ele é um sinalizador, é como a febre. A febre não é a causa, a febre é o sintoma, que tem alguma coisa errada, é ou não é? O medo, a tristeza são sintomas, não são a causa do que está acontecendo na nossa vida espiritual. São sintomas que tem alguma coisa errada. Ou você está lendo pouco a Bíblia, por isso que você está triste. Oh, meu Deus! Você está com medo, pouco você tem agido pela fé. São sintomas, mas a causa é porque eu tenho orado pouco, eu tenho lido a Bíblia pouco eu tenho ouvido a palavra, e tudo isso causa tristeza e medo. Quem está me entendendo? Eu posso estar dentro da igreja, sentado, ouvindo, mas quando eu saio daqui eu fico triste, desanimado. Por quê? Porque lá em casa eu ainda não consegui cultivar uma cultura de leitura da Bíblia. Mas eu oro, nem que seja 5 minutos, eu oro, pastor. Ore até aprender a orar, irmão. Aleluia. Nós precisamos orar até aprender a orar. Perseverar. Glória a Deus. Mas isso são sintomas, não são a causa. A gente aprende isso na ministração de libertação. Existem coisas na nossa vida que são os sintomas, não são a causa. Aí você vai tomar remédio para a febre. Aí depois que passa o efeito do remédio, aí volta a febre. E aí? Você tá tratando da maneira correta? Não. O exemplo que a gente tem acerca disso é os urubu. Quando os urubus estão lá no meio da carniça, você chega, sai. Ele voa, vai-se embora. Mas se você virar a costa, eles voltam lá para o meio da carniça. O que você tem que fazer? Tirar a carniça de lá e lavar. Você vai ver que nunca mais os urubus vão voltar. E você vai perceber que a nossa vida é do mesmo jeito. Presta atenção aqui. Que a gente muitas vezes não vê o milagre acontecer dentro de casa, é porque nós estamos querendo orar pelos sintomas, não pela causa. Sabe, querido? E isso não tem resposta, não tem milagre diante de Deus. Amém? É uma oração tola. Se você estiver tomando seu remédio só para febre, você vai passar e você não vai ser curado. Então, às vezes, nós estamos nos colocando diante de Deus só para passar aquele momento de tristeza. Não para mudar realmente a nossa família. Não para mudar realmente o nosso casamento. Não para mudar quem realmente nós somos. Isso é muito sério, querido. Porque quantos crentes estão na igreja e ainda não entenderam que eles precisam mudar primeiro?
que eles precisam ser a mudança para que seja gerado algo na sua vida, para que seja gerado algo na sua casa. Aleluia. Então, olha só, versículo 6 diz assim: e a sua competidora, olha como a Bíblia se refere a Penina, competidora. Qual era o propósito dessa daí? Irritar, para a embravecer. Outra coisa que Satanás ele quer fazer, ele quer mexer com as nossas emoções. Ana estava à beira de uma depressão, querido, porque ela não estava nem comendo, ela não estava se alimentando. E ela está, isso é o que o Satanás ele quer fazer quando a gente não ora. Pode prestar atenção, não vai adiantar tu orar. O que adianta tu ir para a igreja? Tu não vai mudar. E a tua vida não tem mais jeito. Cara, para que tu vai fazer isso? Tu não vai conseguir vencer isso. Essas são as estratégias de Satanás para nos irritar, para nos tirar, sabe, do propósito de Deus. Quem está me entendendo? E olha só, Penina, querido, morava com Ana, na mesma casa. E é dentro de casa, querido, que nós precisamos manter o equilíbrio de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Vou chutar o pau da barraca, né? Meu Deus, não sabia que ia cair. Mas é pior. Quebra a porta da geladeira, quebra a televisão, quebra prato, quebra a cara do marido, né? Quebra o filho na porrada. Quantas louças não já foi quebrada na pia? Né? Aí o Espírito Santo está falando, né? E uma pessoa que está ligado com Deus, tudo Deus fala. Mas algo interessante, querido, sobre os levantes de Satanás. Algo interessante, quanto maior for a aflição, quanto maior for o levante dentro da sua casa, maior será a aprovação de Deus. Você vê que você vê que na Bíblia está falando dos filhos de Penina, mas não cita o nome dos filhos dela. É ou não é? A Bíblia não fala dos filhos dela, do nome. Mas Deus fez questão de falar do nome de Samuel. E Samuel foi um homem de Deus, irmão. Sabe, quanto maior é o levante dentro da nossa casa, maior é a aprovação de Deus. E os levantes de Satanás, as adversidades, querido, não podem impedir você e eu de adorar ao Senhor. Olha o que a Bíblia está falando no versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Ana não parou de ir à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras, mulher? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Você percebe que aqui Ana não falou nada. Porque, querido, não adiantaria a Ana falar o que estava no seu coração para Eucana, porque Eucana era um homem. E ele ia querer convencer ela de todas as maneiras para ela não ficar daquele jeito. Mas a Bíblia fala que ela se levantou. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Bem aqui está o segredo, querido. Ela não foi para o Facebook, ela não foi para os status. Ela não foi, sabe, para cima do marido, para cima da esposa, para cima dos filhos. Ele não foi para a vizinha, não foi para a sogra, para a cunhada. Ela foi para o Senhor e chorou abundantemente. Queridos, você não pode ter vergonha de chegar na igreja e de chorar. Eu percebo que às vezes a gente
Pega, pastor. Já chegou algumas vezes para as pessoas que chegaram, pastor, deu vontade de ficar ajoelhado e chorar e chorar. Você não pode ter vergonha disso, querido. Você está na casa de Deus. Não, no meio da adoração, o mover está acontecendo. Se você quiser vir se ajoelhar, se jogar no altar, se jogar no chão, deixa Deus tocar. E a Bíblia fala, querido, que ela não parou de caminhar. Amém? Ela não parou de adorar a Deus. Sabe por quê, querido? Você não pode parar de caminhar, não pode parar de vir aos cultos, no meio do problema, no meio das adversidades, no meio de tudo que aconteça dentro de você, tristeza, amargura, você não pode parar de adorar a Deus. Por quê, pastor? Porque quando você não aguentar mais, é do altar que vai vir o descanso. Quando você não aguentar mais, é do altar que você vai ter a resposta. Quando você não aguentar mais, é do altar que vai vir o milagre. Aleluia. A Bíblia fala que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chegou na igreja e começou a chorar abundantemente. E as palavras dela não eram gritantes. Às vezes tem momentos que a gente grita. Às vezes tem momentos que a gente vai cantar alto, como foi o caso de Paulo e Silas na prisão. Mas Ana estava aqui, chorando. As palavras, ela não sabia o que ela estava colocando para fora. Sabe, querido, não é vergonha. Não é vergonha você chamar Jesus, eu preciso desabafar. E desabafe na presença dele, querido. Porque é do altar que vai vir a resposta. É do altar que vai vir a direção. É por isso, jovem, que você não pode parar de vir ao cultos. Homem de Deus, mulher de Deus, você não pode se conformar e deixar, não, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou triste. Hoje eu não vou para a igreja porque eu briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido. Eu não vou para a igreja porque eu não estou me sentindo bem. Porque eu estou com problema de mulher. Porque tem muita conta para pagar. Meu Deus, é isso, é aquilo. Eu caí, te levanta. Caiu, se levanta, se limpa e prossegue. O problema da geração de hoje é, querido, que eles não perseveram. E nós estamos aqui, querido. E nós vamos perseverar até o fim. Aleluia. E como alguns meses atrás, durante vários dias, eu fiz essa oração, que aqui ninguém ia retroceder. Nem um passo sequer. Nós íamos avançar. Várias vezes eu fiz isso. Deus, eu declaro que essa igreja vai avançar. Nós não vamos retroceder. Eu me recuso a retroceder. Eu me recuso a retroceder. Nós vamos avançar. Ainda que esteja doendo, nós vamos avançar. Aleluia. Porque é no altar. Querido, se não fosse o altar do Senhor, eu já tinha largado essa função há muito tempo. Se não fosse o altar do Senhor, se não fosse a presença de Deus, eu já teria procurado um emprego, já teria buscado os meus sonhos pessoais, sonhos meus. Mas é no altar que a gente tem a direção de Deus. É no altar que a gente vê a resposta, é o milagre. Quantas vezes eu cheguei num culto sem vontade, mas eu saí daquele culto alegre, cheio de refrigério. Melhor do que ficar na frente da televisão, se alimentar das novelas da Globo. É poder você estar na presença do Senhor. Ainda que seja uma palavra que você não espere. Deus, eu queria tanto uma palavra de encorajamento, mas você ouve uma palavra de arrependimento. Deus, eu queria tanto uma palavra, aquele louvor que toca a alma e faz a gente chorar.
Aí Deus manda você marchar. Porque a nossa alma, querido, ela quer uma coisa. Mas Deus, Ele quer um posicionamento nosso. Aleluia! Então, amados, o nosso descanso, o milagre, sabe, a resposta, a direção está no altar do Senhor. Quando você não aguentar mais, não saia do altar. Não saia do altar. Não saia. Você não está aguentando, é aí que você tem que correr para Deus. Porque o que a gente vê tantas pessoas hoje abandonando a presença. Mas, querido, quem persevera vai ser gerado. Aleluia, respeite o tempo de Deus, respeite o processo. Quando a gente fala de geração, a gente tem esse entendimento de a Bíblia fala que dele é o Deus de, sabe, que visita dos pais aos filhos, né? Ele visita a iniquidade dos filhos, dos pais aos filhos até a 4ª geração, mas ele abençoa até 1000 gerações. O nosso Deus é o Deus de hoje, de amanhã, e assim será para sempre. Sabe, Deus, Ele se preocupa com o tempo, querido. E Deus, porque, sabe, quando você estiver lá em cima, lá no topo, aquilo ali só é consequência do que você é agora. Quem está me entendendo? Aí tem pessoas que acham assim, não, aí quando aquela pessoa, eu conheço, aí o cara enriqueceu. Quem viu, né? Esse cara aí brincava bola com nós aqui na rua, jogava conversa fora. Mas depois que ficou rico, o cara mudou. Não, meu irmão, ele não mudou. Só veio para fora o que tinha dentro dele. Quem está me entendendo? Porque o dinheiro não muda ninguém não, querido. Só revela quem ela é. Aleluia. A autoridade só revela quem a pessoa é. E hoje eu quero que você entenda algo. É por isso que Deus nunca vai permitir você viver algo sem te ensinar. Deus está nos ensinando, querido. Nós não sabemos tudo. Eu sirvo a Deus há 19 anos. Eu ainda não sei tudo. Ainda não vivi tudo. E quando você chegar e dizer, não, eu já sei isso daí, pastor. Meu irmão, você já caiu. Você não está entendendo. Deus está gerando algo dentro de você. O milagre está sendo gerado. Não para. A mudança da tua família está sendo gerado. Não para de caminhar. O milagre no teu casamento está sendo gerado. Não para. Aleluia. Deus está fazendo algo. Não para. Está sendo gerado. Tem um tempo, tem uma estação que vai florescer. Glória a Deus. Vai ser gerado, está sendo gerado, querido. O versículo 11 diz assim: e ela voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, aqui é a oração dela, é Ana desabafando. Não te esquecer, mas a tua serva deres um filho, varão, homem. Ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você viu que ela não estava pedindo um filho para ela. Ela não estava pedindo um filho para ela. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou lhe devolver esse filho. Você está entendendo? Ah, Deus se agrada muito com uma oração dessa, querido. Deus, se o Senhor me prosperar, eu tenho, sabe, tem gente que fala assim, pastor, se Deus me der, se esse dinheiro sair, 100 mil sair, eu vou devolver o dízimo. Mas o cara não é fiel nem com os 100 reais que ele recebe. Não vai devolver, irmão. Já tivemos casos como esse, pessoas de perto de nós. Né? E você, olha, eu só estou devolvendo mesmo, não sei nem porquê. Sabe, esse aí não aprendeu, querido. Aleluia. Mas uma pessoa que tem um coração voltado ao Senhor, ela vai cumprir o propósito de Deus. Os seus sonhos, os seus planos, não vão estar colocar Deus de fora, não, querido.
Deus, ele provou o coração, sabe, de Ana. E Deus, e Ana fez uma oração tão poderosa. E a Bíblia fala no versículo 12, sucedeu que perseverando ela em orar, ela perseverou, querido. Não foi uma oração de 5 minutos, não. Não foi uma semana, ela ia de ano em ano à casa do Senhor e ela perseverou. E a Bíblia fala que o sacerdote ficou olhando para ela. Porque ela estava lá, mas ele não ouvia a voz dela. Né? Ela estava na igreja, mas ela não estava chamando a atenção de homens. Ela estava chamando a atenção do Senhor. E o sacerdote disse para ela, mulher, está porre já, né? Está falando sozinha. Larga esse vinho. Mas ela falou que estava derramando a sua alma. Ela não aguentava mais. Sabe, querido? Às vezes a gente vê as pessoas chorando, gritando na igreja e a gente fica, para que isso? Não tem necessidade disso. Você não sabe a barra que muitas vezes a pessoa está passando. Eu lembro que a minha tia, quando você viu o esposo dela aqui, que sofreu um acidente, mas todas as vezes que ela chegava do hospital, ela estava rolando o culto, ela passava direto para a igreja. E às vezes ela não chorava, ela começava a celebrar. Ela dançava, ela pulava. E o esposo dela em coma. Você está entendendo? Mas está aí o milagre, vivinho hoje em dia. Andando, anda até de carro. Você está entendendo, querido? Às vezes nós vamos ser provados, irmãos. A Bíblia fala que assim como Cristo foi provado, sofreu aqui na terra, assim como ele sofreu tentações, padeceu, nós vamos padecer, mas assim como ele reinou em glória, nós reinaremos em glória. A vida do cristão não é só sofrimento não, querido. E eu digo algo para você, os verdadeiros cristãos, eles até se alegram no meio da tribulação. Sabe por quê? Porque esse é um sinal que nós estamos agradando a Deus. Como, pastor? Você acha que Satanás vai ficar feliz, querido, com alguém que está honrando a Deus? Ele vai querer se levantar. Mas existem pessoas que estão dentro da igreja que estão sofrendo por desobediência. Mas existem pessoas que estão agradando a Deus e que vai ter levante de Satanás. Mas ela não vai ser paralisada. Amém? Porque Deus está no controle. Sabe por quê? Amados, Ana, ela fez uma oração que provocou o coração de Deus. Você pode fazer uma oração que provoque o coração do Senhor, e não o coração de pessoas. A oração que Ana fez, ela não pediu um filho para ela mostrar para a Penina, olha Penina, agora eu também tenho um filho. Não, ela pediu um filho para Deus. Deus, se o Senhor me der esse filho, eu vou lhe devolver. E todos os dias de Samuel vai ser para o Senhor. Você está entendendo, querido? Às vezes nós queremos provar para as pessoas, para esfregar na cara delas, só para dizer que nós podemos, que eu também posso ter um carro, que eu também posso ter uma casa própria. Você acha que Deus está se agradando disso? Né? Aí a tua família te humilha, porque tu não tem uma casa própria, porque tu não tem isso, porque tu não tem aquilo. Calma, tudo tem um tempo, querido. Você tem Jesus no seu coração? Você está obedecendo, vivendo a palavra de Deus? Calma, que o que há de vir virá. Se você está sendo um crente obediente à palavra, está resistindo, está perseverando, está em oração, Deus vai te honrar. Aleluia. Mas, querido, não queira os bens, não queira o favor de Deus para gerar intriga. Não, meu irmão. Aquilo que Deus está gerando, sabe, Deus está te abençoando, não é para causar divisão, irmão. Não é para causar intriga. Não é para causar uma aparência, uma exposição. Olha, eu também posso. Sabe, querido?
E sabe o que acontece? Ana, ela provocou o coração de Deus com a oração dela. E não o coração de Penina. O que ela queria o que ela estava fazendo era entre ela e Deus. Aleluia. E você e eu precisamos ter cuidado, querido. Milagres são realizados por pessoas que se posicionam no centro da vontade de Deus. O milagre só acontece quando você está posicionado no centro da vontade de Deus. Você quer ver milagres acontecendo? Se posicione. Ana se posicionou. Esses dias eu estava falando isso para a pastora, eu falei, Deus, Deus não vai fazer nada se a pessoa não se posicionar, cara. Como é que Deus vai me libertar de algo se eu não resisto? Se eu não fujo? Como é que eu quero ver a minha família salva? Eu não faço nada dentro de casa. A minha família não me vê lendo a Bíblia. A minha família não me vê orando. A minha família não me vê fazendo a obra de Deus. Eu não estou em evangelismo. Eu não estou na oração do meio-dia. Eu não estou inserido em nada. Eu só venho para o culto. E olhe lá, se eu não for só o dia de domingo. Como que a minha casa vai ser alcançada? Como que vai ser gerado um milagre dentro da minha família? Como que os meus amigos, como vocês adolescentes aqui, como os meus amigos vão querer o Jesus que eu sirvo? Se eu não estou gerando algo. Quem está me entendendo? Como que Deus vai fazer um milagre, querido, na minha casa, na minha vida, no meio da minha parentela, se eu não estou me posicionando? Deus, ele não é tolo, querido. Deus, ele é inteligente. Como eu falei, Deus, ele é intencional. Quando Deus disse para Moisés, eu vou matar esse povo todinho. Eu vou destruir todo mundo, porque eles são obstinados de coração. Eles têm opinião formada e eles não vão mudar, Moisés. Mas Moisés disse para Deus, não faça isso. Não faça isso. Tudo que Deus estava fazendo era sendo intencional. Para ver o quê? Para ver o coração de Moisés. O teste que Deus estava fazendo não era com Deus. Deus não estava se provando, Deus estava provando Moisés, para ver onde o coração de Moisés estava. Se ele ia dizer, é isso mesmo, Senhor, esse pessoal não quer saber de Deus. Eles não querem saber do Senhor. Então vamos nós dois mesmo formar um monopólio aqui. E da minha geração, aí os meus filhos, os meus netos vão tocar para frente. Não, querido. Porque Moisés não era interesseiro. Moisés, ele não queria a bênção de Deus para mostrar que ele era o mais santo. Que ele era o mais certo, o mais correto. Não, irmão. Deus estava provando o coração de Moisés. E Moisés falou para ele, meu filho, Deus não é desse jeito. O que as pessoas vão falar? O que as nações vão falar? Não é Moisés, não. Sabe, querido, Deus não pode fazer milagre, né? E, sabe, tem pessoas que... Vamos olhar para os milagres na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue. A mulher estava perdendo sangue. E sangue é vida. Estava sem força. Ela já tinha usado todos os seus recursos, porque ela tinha recursos financeiros. Ela procurou todos os tipos de médico da época. E nenhum deles conseguiu solucionar o problema dela. Mas ela ouviu falar, irmão Nazareno, que passava um homem que se chamava Jesus. E o que chegou até ela, olha, esse Jesus, ele tem operado muitos milagres. Ele está fazendo muitas maravilhas, talvez. Amém? Jesus está fazendo muitos milagres, muitas maravilhas. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que essa mulher, quando ela ouviu, e ela disse, se eu certamente, ela não disse, se Jesus vier aqui na minha casa e me tocar, eu vou ser curado. Não.
Ela disse: se eu tocar na orla do seu manto, eu vou ficar curada. Quem se posicionou? Quem? Foi ela, querido. Porque Jesus continua. O que foi que Jesus falou? Jesus falou assim: olha, de mim saiu o poder. O poder de Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente. E tudo que Deus quer são pessoas que se posicionem para tocá-lo. Para tocá-lo com fé. Aleluia, querido. Provoque Deus, querido. Toque nele com fé. Se posicione. Você quer ter uma família, você quer ter uma casa, você quer um casamento, quer uma mulher de Deus na tua vida, mas você ainda não é esse homem de Deus, jovem. Você ainda não é esse filho, você não está se posicionando. Deus não é tolo, gente. E nós vivemos numa geração que cobra o que eles não são. Porque quando sofrem um acidente aí nas BR da vida, os ladrões das BR vão aparecer, que são os moradores que moram perto. E querem falar dos políticos que roubam milhões. Quem está me entendendo? Isso é uma hipocrisia. Pode estar lá, mas não é seu. Não é seu. Então, se você pegar, você está roubando. Para a gente ter autoridade sobre algo, nós precisamos primeiro ser. Então, nós queremos que seja gerada uma família que serve ao Senhor, mas eu preciso servir a Deus. Eu preciso me posicionar, querido. O que foi que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não se curvaram. Eles não se curvaram, gente. E o que foi que aconteceu depois? Saiu um outro decreto. Olha, só vamos adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque 3 jovens se posicionaram. Uma nação toda conheceu a Deus, conheceu o poder de Deus, porque eles entraram na fornalha e não se consumiram, nem cheiro de queimado existia, porque quando um homem, um servo de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus se posiciona a um milagre, o poder de Deus acontece. E Ana se posicionou, querido. Você vê Ana debatendo com Penina? Não. Você vê Ana dirigindo a palavra ao seu marido? Não, querido. A palavra de Deus diz que ela chegou diante do Senhor e derramou as suas lágrimas, chorou abundantemente. Aleluia. Então vamos lá, Deus vai fazer, querido, em nós quando nos posicionarmos. Versículo 18. Versículo 20. Diz assim: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Querido, persevere com Deus até você não ser mais o mesmo. A Bíblia está falando isso claramente. No versículo 18 ela disse: acha a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A gente vê aqui que Ana já não era mais a mesma. Porque quando você ora, derrama seu coração diante de Deus, você não permanece o mesmo, querido. Quando Isaías teve um encontro com a face do Senhor, ele não permaneceu mais o mesmo. Então eu te pergunto, será que o problema está em Deus? Ou está na nossa falta de fé, na nossa incredulidade, na nossa falta de perseverança? Querido, nós precisamos perseverar até que seja gerado o milagre dentro de nós primeiro. Amém? Persevere, irmão. Faça uma oração sincera. Não fique calado quando é para você se derramar diante de Deus. Não finja que está tudo bem, porque não está tudo bem. Existem muitos maridos
Quando a gente vai conversar, não, está tudo bem. Mas quando você vai conversar com a esposa, pastor, está assim, assim, assado. E às vezes a gente fica intrigado. Poxa, mas como é que esse cara consegue viver desse jeito? Como é que esse jovem consegue viver desse jeito? Você está me entendendo, querido? Amado, o que te impede de falar? O que dá vontade para você falar para um amigo, carne e osso? Muitos jovens fazem isso. Eles não têm coragem de falar pessoalmente. Mas dá um WhatsApp para ele, que ele manda um textão grandão e vai desabafando. Vira até poesia. Canta até música no WhatsApp. Mas diante de Deus não tem palavra nenhuma. Sabe, querido, hoje Deus está nos chamando a uma perseverança. Aleluia. Deus está nos chamando a perseverar até você e eu não sermos mais o mesmo. Jovens, adolescentes, nós precisamos perseverar em oração até nós, entenda algo, até nós não sermos mais o mesmo.